Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar o programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Notícia exclusiva chegou como uma bomba no Flamengo. Nação vai pular de alegria, primeiro reforço para 2024. Tite dá aval e Flamengo conversa com o craque. Bandeira de Melo surge como chance para Flamengo ter reviravolta na presidência. Joia do Flamengo brilha em São Paulo e chama a atenção de 3 clubes europeus. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Manchete: Bandeira de Melo surge como chance de Flamengo ter reviravolta na presidência. O Eduardo Bandeira de Melo esteve no cargo da presidência do Flamengo entre os anos de 2013 e 2018, saindo para dar lugar ao atual presidente Rodolfo Landim, que vai encontrar uma oposição pesada para tentar a reeleição da sua chapa no ano que vem, e a novidade dessa segunda-feira pode mudar tudo isso. A gestão presidida pelo Landim ganhou tudo que pôde, menos o Mundial de Clubes. No entanto, o Flamengo tem garantida a participação no próximo torneio, organizado pela FIFA, e pode sonhar com o bicampeonato, visto que ganhou a competição em 81 com Zico e companhia. O Globo Esporte traz hoje que o Eduardo Bandeira de Melo é o favorito para opor Rodolfo Landim e seus aliados, principalmente depois do encontro realizado junto ao Márcio Braga. Aspas, se Bandeira recentemente afirmava que não pretendia participar do próximo pleito, o posicionamento agora é diferente. Não só admite concorrer, como tornou-se o favorito para representar o grupo que pretende derrotar o Landim. Antes apoiador de Landim, o Márcio Braga, hoje com 87 anos, agora está do lado do Bandeira de Melo, em eleição marcada para dezembro de 2024, mas que já começou há muito tempo na Gávea. Acrescentou o GE em publicação feita ontem à noite. O lançamento de uma chapa está muito perto de acontecer. A nação está sem paciência com Landim, Braz e todos aqueles que atualmente têm influência no departamento de futebol do Flamengo. Os torcedores estão com sede de renovação na Gávea e cansados de velhos personagens que estão enraizados na história do clube e que o estão afundando cada dia mais. E por isso clamam por uma renovação também na parte política do clube, e o Bandeira de Melo aparece como uma grande solução. Aí eu te pergunto, você acha que o Bandeira de Melo daria jeito nessa situação do Flamengo se ele fosse realmente o presidente? Coloca aí. Em meio à chegada do Tite, quem pode ganhar uma renovação para a próxima temporada é o nosso querido Everton Ribeiro. O Flamengo travou todas as conversas por renovações de contratos e só vai voltar depois que acertar com o novo treinador. O Tite, ele trabalhou com ele na última Copa do Mundo do Catar e sempre falou muito bem dele e o convocou inclusive para a seleção brasileira. O Everton Ribeiro ainda tem esperanças de renovar com o Flamengo e depois da chegada do novo técnico vai se sentar com a diretoria para definir o seu futuro. Além disso, ele já disse várias vezes que descarta completamente a possibilidade de jogar em um rival aqui no Rio de Janeiro. E isso porque o Vasco e o Fluminense já fizeram sondagens para ele e o São Paulo, Grêmio Internacional, ainda estão acompanhando a sua situação. Inclusive, o técnico Dorival Júnior quer muito contar com ele em 2024 e liga para ele quase todo dia. A fim aí de tentar, convencê-lo a jogar no São Paulo na próxima temporada, já que o clube paulista vai disputar a Libertadores. De acordo com o jornalista Guilherme Silva, da Jovem Pan, o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral esquerdo Felipe Luiz também serão reavaliados pela nova comissão técnica. E com isso, o Tite vai ter o papel decisivo para definir o futuro dos 3 jogadores. A diretoria do Flamengo e o Tite ainda não entraram em um acordo pelo valor que o treinador irá receber em caso de títulos conquistados, principalmente os mais importantes, como é o caso da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O treinador aceitou o salário proposto pelos dirigentes e o tempo de contrato, mas os bônus continuam sendo o grande empecilho. Por esse motivo, novas reuniões serão feitas entre Flamengo e Tite nessa semana para alinhar aí os últimos termos do contrato. A ideia do Flamengo é finalizar as negociações até domingo, para que o Tite tenha condições de treinar a equipe durante o período da data FIFA, no qual o Campeonato Brasileiro vai ficar paralisado por 10 dias.
Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, vamos lá, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, valeu, muito obrigado. Vamos dar uma olhadinha aí nos próximos jogos do Mengão nesse mês. Corinthians e Flamengo nesse sábado, dia 7, às 21 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, pela 26ª rodada do Brasileiro. Vai passar no Sport TV e no Premier Futebol Clube. Cruzeiro e Flamengo, quinta-feira, dia 19/10, às 19 horas, horário de Brasília, no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileiro, vai passar no Premier. Flamengo e Vasco, domingo, dia 22/10, às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileiro. Vai passar na TV Globo em canal aberto e no Premier TV paga. Grêmio e Flamengo, quarta-feira, dia 25/10, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela 29ª rodada do Brasileiro. Vai passar também na Globo, a TV aberta, e no Premier Futebol Clube em TV paga. O Flamengo convocou para essa quinta-feira, dia 5 de outubro, uma reunião do Conselho Deliberativo para apreciar e votar a renovação do contrato com a PixBet, essa empresa de apostas que estampa a sua marca nos omoplatas aí da camisa do Flamengo. O encontro está marcado para as 17 horas, horário de Brasília, na sede social do clube, na Gávea. O novo contrato com a PixBet prevê a exibição da marca nas camisas de futebol profissional masculino e feminino, além do time principal de basquete e nos uniformes de viagens do time do Flamengo. A previsão é de um vínculo por mais 2 anos com 45 milhões anuais, chegando ao montante total de 90 milhões. São 2 anos. No último contrato entre Flamengo e PixBet, selado em 2021, o montante acordado entre as partes foi de 48 milhões de reais, válidos por 2 anos. Agora, com essa nova proposta de renovação, o valor é praticamente o dobro do que foi o anterior. Excelente patrocínio. Emprestado ao Red Bull Bragantino, Matheus Gonçalves despertou o interesse de outras equipes. Conseguindo ter mais oportunidades em campo e demonstrando um futebol contundente, aos 18 anos, o Matheus Gonçalves vem ganhando notoriedade no futebol internacional e despertando com isso o interesse de grandes equipes, porque times como o Milan e o Roma da Itália e o Nice da França vêm monitorando de perto a situação do garoto e avaliam fazer uma proposta. O contrato dele com o Flamengo vai até 2025 e tem multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 532 milhões de reais na cotação atual. Jogou na vitória do Bragantino sobre o Palmeiras por 2-1 e foi um dos destaques do time do Bragança Paulista, com seus dribles desconcertantes e a sua característica marcante, que é de partir para cima dos adversários e quebrar as linhas defensivas, o que o Flamengo não tem. E você acha que fez bem o Flamengo emprestar o Matheus Gonçalves para ele ganhar a rodagem? Coloca aí. Excelentes notícias no Flamengo. A primeira aconteceu ontem no Newton Santos. Botafogo tropeçou mais uma vez, empatou com o modesto Goiás e entrou em crise porque o técnico Bruno Lage barrou o artilheiro Tiquinho Soares e colocou o Diego Costa. O Botafogo veio para o segundo tempo perdendo de 1-0. Mas com a entrada do Tiquinho, ele mesmo aí empatou o jogo, mas não conseguiu dar a vitória para o time. Agora a distância para o Flamengo caiu para 9 pontos e 7 para o vice-líder Bragantino. E eles vão jogar na próxima semana contra o Fluminense no Maracanã. O Flamengo se representou na tarde dessa segunda-feira no Ninho do Urubu com o técnico interino Mário Jorge no comando das atividades. Pedro e Bruno Henrique, que foram substituídos por contusões no jogo contra o Bahia, foram reavaliados e trabalharam normalmente. O Pedro sentiu um incômodo no adutor da coxa, naquela hora do pênalti, enquanto o Bruno Henrique sentiu um incômodo na planta do pé. A reavaliação nessa segunda-feira não constatou nada grave e eles seguiram na programação prevista. Enquanto isso, o Arrascaeta ainda segue o seu planejamento de retorno gradual. Ele fez atividades na academia e fisioterapia. O Uruguai não tem presença garantida para jogar contra o Corinthians nesse sábado, mas vai ser reavaliado até lá. Já o Varela, que teve uma lesão no joelho, participou da atividade de campo.
O departamento de futebol planejou uma semana inteira com foco no Corinthians. Vão ser 5 dias de atividades no Ninho do Urubu, sendo 4 matinais, antes da viagem para São Paulo na sexta-feira. E com isso o Mário Jorge vai ter tempo para trabalhar e tem a seu favor o contato quase que diário com o elenco no CT, onde ele também trabalha as categorias de base. Chamou a atenção do público os abraços que ele recebeu de cada jogador substituído no último sábado aí contra o Bahia. E também no final do jogo, demonstrando com isso que os jogadores gostam dele e que estão unidos nesse momento tão delicado que o clube atravessa. Notícia exclusiva chegou como uma bomba no Flamengo. O recorde de vendas por Vinícius Júnior pode ser superado por outra joia das categorias de base do Mengão. Trata-se de Lohan, que vem despertando o interesse de vários clubes europeus. Sendo observado por olheiros do Barcelona, da Espanha, do Real Madrid, Espanha, do Chelsea, da Inglaterra e do Manchester United, também da Inglaterra, o Lohan tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 265,8 milhões de reais na cotação atual. E apesar do alto valor, os clubes não encaram isso como um problema, já que consideram um bom investimento. As informações são dadas pelo portal UOL. Se o Flamengo decidir vender o garoto Lohan, a transferência pode se tornar a maior da história do clube, porque o recorde pertence ao Vinícius Júnior, que foi vendido em 2017 para o Real Madrid por 45 milhões de euros, cerca de 164 milhões de reais na cotação daquela época. Apesar do interesse dos clubes europeus, o Lohan só pode sair do Flamengo para algum time fora do Brasil a partir de 4 de julho, quando ele faz 18 anos, porque a FIFA só permite transferências internacionais apenas quando o jogador completa a sua maioridade. A sua estreia no profissional aconteceu no dia 12 de janeiro desse ano, quando ele entrou aos 41 do segundo tempo contra o Audax, 1-0 Mengão, e 12 dias depois contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Ele começou como titular e marcou pela primeira vez. E com esse gol, ele se tornou o jogador mais jovem da história do Flamengo a marcar pelos profissionais. Ele tinha 16 anos, 6 meses e 20 dias. Ele, inclusive, quebrou a marca do próprio Vinícius Júnior. Vale lembrar que, além dele ser um dos destaques do time campeão do Flamengo Sub-20 esse ano, o campeão, ele também é campeão sul-americano pela seleção brasileira Sub-17 no primeiro semestre desse ano. O Lohan já faz parte também do elenco principal do Flamengo e vem se destacando também na seleção brasileira da categoria. E, com certeza, os olheiros do futebol mundial estarão atentos no futebol dele em novembro, na Indonésia, onde vai ser disputado o Campeonato Mundial Sub-20. Lembrando que o garoto Endrick, do Palmeiras, ele foi vendido ao Real Madrid por um valor que pode chegar à casa dos 60 milhões de euros, cerca de 337 milhões de reais na cotação atual. Já o Vitor Roque, do Atlético Paranaense, ele foi vendido pelo incrível valor de 74 milhões de euros, cerca de 394 milhões de reais na cotação atual. E o Furacão ainda ficou com 20% do seu passe, sendo essa a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, porque a primeira foi a venda do Neymar, que foi vendido por 88,4 milhões de euros para o Barcelona em 2013. Agora só nos resta saber se o Landim e o Braz pretendem vender o maior talento desde o Vini Júnior, que foi vendido em 2017 por 45 milhões de euros, 220 milhões de reais na cotação daquela época, quando também ele não tinha ainda 18 anos. Aí eu te pergunto, se chegasse uma proposta agora de 50 milhões de euros pelo Lohan, você venderia? Coloca aí. Manchete: a nação vai pular de alegria. Primeiro reforço para 2024. Tite dá aval e o Flamengo conversa com craque. Conforme informações do jornalista Júlio Miguel Neto, a diretoria do Flamengo pretende voltar a conversar com o staff do meio-campista Nicolás de la Cruz. Inclusive, o Tite estaria ciente da vontade de Landim e o Braz de contar com o uruguaio de 26 anos. O jogador do River Plate foi um dos sonhos do clube carioca em 2023, mas a sua vinda para a Gávea não foi possível. Porém, o planejamento de fazer o maior investimento da sua gestão, o atual presidente Rodolfo Landim vai abrir os cofres no Ninho do Urubu e, para contar aí com o uruguaio, a proposta teria que ser feita em torno de 16 milhões de dólares, aproximadamente 80 milhões de reais.
A próxima temporada já começou a ser planejada para evitar a desorganização que assombrou os torcedores nesse ano. Vale lembrar que o De La Cruz teve várias excelentes propostas do mundo árabe e recusou todas elas, porque, conforme informações de bastidores, ele tem o desejo de vir jogar no clube dos seus conterrâneos, o Varela e o Arrascaeta, que inclusive já deram aquela força para que ele venha em 2024. Vamos aguardar e torcer pelas cenas dos próximos capítulos. E você gostaria de ver o De La Cruz no Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!